Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, para mais uma mensagem. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33, o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por esse apóstolo, diz o seguinte: Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em algumas traduções, estas coisas vos serão acrescentadas. Nós como seres humanos, como homem, como mulher, como indivíduos, como pessoas, nós temos necessidades básicas. Nós temos necessidade fisiológica, que nós conhecemos, ou seja, nós temos uma necessidade de cuidar do nosso organismo, do nosso corpo. Então isso envolve alimentação, isso envolve hidratação, isso envolve até mesmo casamento. Paulo vai dizer que existe um dom para aqueles que devem permanecer solteiros, né? Se não for dado esse dom, a pessoa deve se casar. Por quê? Porque é uma necessidade do ser humano isso, dentro dos princípios bíblicos, obviamente. Existe uma necessidade de segurança, de conforto. Nós sempre buscamos situações, estratégias para nos sentirmos mais à vontade, para nos sentirmos mais seguros, para nos sentirmos mais confortáveis, mais confiantes. E isso também entra aí um pouco na questão de ter um lar, de ter uma casa, de ter um teto, de ter paz dentro de casa, enfim, de ter um trabalho, de ter dinheiro, porque a partir do momento em que eu preciso morar numa casa, eu também preciso de dinheiro para arcar com as despesas dela. A partir do momento que eu quero me alimentar, porque eu preciso me alimentar, eu preciso também de dinheiro para aquisição desses alimentos. Então, existe uma necessidade de se trabalhar também, para que eu possa conseguir suprir essa questão financeira, mas também uma questão de sensação de pertencimento, estar fazendo algo que eu gosto, que é o trabalho, né, de me encontrar dentro de uma função aí, profissional. Existem essas necessidades, todos nós temos, o ser humano tem. Porém, existe uma necessidade superior a essas, que é a necessidade de adoração. Nós temos a necessidade de adorar a Deus. Algumas pessoas não entendem, num determinado momento de suas vidas, o que fazer com essa vontade de adorar e acabam buscando adorar outras pessoas, ou adorar objetos, ou desenvolver ansiedades e compulsões que são, na verdade, uma forma de se obter esse conforto e essa segurança que a adoração a Deus proporcionaria. Então, por alguma razão, por falta de conhecimento, por falta de ser apresentado ou por falta de vontade de se relacionar com o próprio Deus, mesmo o conhecendo, que tem sido muito comum, algumas pessoas preferem se abster de Deus. Então acabam procurando outros meios de cumprir com essa motivação interna, essa motivação do coração de adorar, né? E acabam buscando outros meios para isso. Porém, postas essas necessidades agora aqui em cima da mesa para a gente analisar e conversar, vamos para um segundo ponto, que é o ponto do texto bíblico. Mateus 6,33 diz que, na verdade, Jesus ele diz e Mateus registra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Primeiro nós precisamos entender, você pode fazer essa leitura aí onde você está, qual o contexto em que Jesus ele diz isso, Mateus 6,33. O contexto mais amplo é o Sermão da Montanha, mais especificamente o que está ali a partir de Mateus 6,25. Jesus ele começa a falar para os discípulos o seguinte: olha, não se preocupem absurdamente, não fiquem ansiosos, não percam noites de sono, não fiquem com medo em relação às suas necessidades básicas.
Não fiquem paralisados de medo diante de uma necessidade que o seu corpo, a sua condição humana, o seu organismo humano exige. Então não se preocupem com o que vocês haverão de comer, de beber ou de se vestir, mas sim busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Esse texto é muito conhecido no nosso meio, é muito conhecido até mesmo por pessoas que não professam fielmente a fé em Cristo, porque é um texto bastante utilizado. Porém, quando Jesus ele diz isso, ele nos chama a atenção para uma coisa. Ele nos chama a atenção para a questão das prioridades. Que prioridade e quais são as suas prioridades? Você tem priorizado a obra de Deus? Você tem priorizado um tempo com Deus? Você tem priorizado servir a Deus através do seu comportamento? Ou você tem priorizado as suas necessidades humanas? Essa é a questão aqui que eu trago para vocês nessa mensagem. Prioridades. Porque muitas vezes nós nos preocupamos absurdamente com aquilo que é material. Muitas vezes nós nos preocupamos absurdamente com aquilo que diz respeito à nossa vida terrena. E nós nos esquecemos que Jesus Cristo, ele era Deus, se fez servo e, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, conquistou para nós uma vida eterna. Primeiro ponto. Em segundo lugar, o Senhor, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Jesus Cristo tem um poder. Então, será que nós estamos deixando de buscar a Deus e priorizando as coisas deste mundo, as coisas materiais, sabendo que Jesus tem o poder de resolver a minha situação humana, que eu estou entrando em conflito, estou extremamente ansioso e deprimido? Sabendo que Jesus tem o poder para me curar, sabendo que Jesus tem o poder para libertar, para tirar da droga, sabendo que Jesus tem o poder para tirar do cigarro, para tirar da bebida alcoólica, sabendo que Jesus tem o poder para tirar da fofoca, da mentira, das práticas sexualmente imorais, sabendo que Jesus tem o poder para transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Será que mesmo assim nós ainda estamos olhando para as coisas deste mundo além de Cristo? Será que nós estamos priorizando mais as coisas deste mundo do que priorizando o nosso relacionamento com o próprio Senhor, com o próprio Jesus? Será que nós estamos preferindo fazer as coisas da maneira como nós acreditamos do que da forma correta e bíblica? Nós vivemos numa sociedade que é considerada uma sociedade pós-moderna por alguns estudiosos. O que isso significa? Uma sociedade totalmente antropocentrista, humanista. Cara, o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que é o homem acima de tudo. Que é o homem no céu, o homem na terra, ou o homem debaixo da terra. É o homem e ponto final. Você consegue, você pode, você é capaz. Vai, você. E a pergunta que eu te faço, e cadê Deus? O que Deus está achando de tudo isso? Cadê a sua fé em Deus? Cadê a sua fé em Jesus Cristo? Mas eu tenho fé em Deus, tenho fé nisso, tenho fé naquilo. Mas e o seu tempo com Deus? Jesus, quando ele estava extremamente angustiado, e ele dobra o seu joelho para orar no Getsêmani, em Lucas 22, momentos antes de ser preso, Jesus sofre, sente o peso do seu e do meu pecado sobre ele, a ponto de extravasar esse estresse através de suor, com gotas de sangue. Um fenômeno médico conhecido como hematidrose, que acontece só em momentos de extremo estresse. Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, naquele momento dobra o seu joelho e clama a Deus: afasta de mim o cálice da ira. Ou seja, afasta de mim esse sentimento, essa sensação
de punição do pecado. Faz isso ser mais ameno, porque eu estou sentindo o peso de todos os pecados de toda a humanidade e eu estou sentindo a ira do Senhor sobre o pecado. Me ajuda a suportar esse momento, ameniza isso. Porque era necessário que isso acontecesse. Mas o que o Senhor estava querendo não tem como ser um pouquinho mais diferente, não tem como ser um pouquinho mais, aliviar um pouco mais isso. Porém, diz o texto que ele chega pela terceira vez em oração e diz: que a tua vontade seja feita. E os anjos do Senhor estavam ali e o consolaram. Ou seja, a oração é a ferramenta fundamental para o consolo divino. Jesus sentiu o estresse do pecado. Jesus sentiu a condenação do pecado, porque ele foi condenado no nosso lugar. Então, será que é só falar que crê em Deus? Será que é só ir na igreja? As coisas não são do seu jeito, as coisas não são do meu jeito. As coisas são do jeito de Deus. E ponto final. É o que está na Bíblia, é o que o Senhor tem para a sua vida. Deus, ele promete, Deus, ele cumpre. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Deus, ele faz, ele é fiel para cumprir, ele cumpre a sua promessa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos uma responsabilidade. Deus, ele está pronto para te dar estrutura, para te carregar no colo quando necessário. Mas não podemos nos esconder atrás do eu. Eu. Mas sim atrás de Deus. Deus e Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.